Olá, boa noite. Meu nome é Letícia e estou aqui com meu colega Gabriel para apresentar a vocês nosso projeto, Controle de Estoque Picking. Então vamos começar falando um pouco sobre quais são os objetivos do projeto. Desenvolver o picking da empresa, evitando problemas com espaço físico, organização e documentação. O projeto é destinado a empresas com problemas organizacionais, tendo como foco otimizar gastos, evitando o desperdício de espaço, colaboradores ociosos, produtos em falta ou encalhados. Boa noite. Meu nome é Gabriel e estarei apresentando qual é a importância do tema. Necessidades organizacionais, econômicas, empresas, Estado, país, mundo, competência com agilidade nos processos, etc. A gestão documentacional, satisfação dos clientes, do controle financeiro, entrada e saída de produtos, o aumento no giro do capital empresarial, gerando novas negociações, contratações, investimentos, maior equilíbrio econômico empresarial. O que é picking? Picking é o processo de separação dos pedidos dos clientes e por meio dele que os colaboradores coletam uma variedade de produtos dentro do estoque e enviam para a área de expedição, onde eles são conferidos e preparados para o transporte. O que é picking indiscreto? Nesse caso, os produtos ficam alocados em prateleiras ou racks. O responsável pela separação coleta um produto por vez até que o pedido esteja completo. O que é linguagem de programação? Uma linguagem formal que, através de uma série de instruções, permite que um programador escreva um conjunto de ordens, ações consecutivas, dados e algoritmos para criar programas que controlam o comportamento físico e lógico de uma máquina. Programador e máquina se comunicam por meio dessa linguagem, permitindo especificar com precisão aspectos como quais dados um software deve operar, como esses dados devem ser armazenados ou transmitidos e quais ações o software deve executar de acordo com uma circunstância variável. Arduino Uno. Identificação dos pinos. A placa Arduino Uno possui entre seus componentes 14 pinos digitais de input e output, com 6 deles possibilitando PWM por padrão, 6 inputs analógicos, conexão USB, entre outros. Sua principal diferença entre ele e as outras placas é que o modelo Uno possui um microcontrolador ATmega 16x2, ao invés do FTDI. Seu nome Uno significa em italiano. Lançamento da versão 1.0 do Arduino. Serve também como um modelo de referência para comparação com as versões anteriores do Arduino. O modelo Uno pode ser alimentado pelo próprio cabo USB e também por uma fonte de alimentação externa, como por exemplo uma bateria. A placa opera com uma tensão de 6 a 20 volts. O Arduino possui diferentes tipos de pinos de alimentação. São eles V e N, serve para alimentar o pino com a tensão vinda da fonte externa de alimentação, diferente dos 5 volts que são alimentados pela conexão USB. 5 volts alimenta o pino com uma tensão de 5 volts que pode ser obtida da conexão USB da alimentação externa ou da tensão recebida pelo pino VIN. 3.3 volts, uma tensão de 3.3 volts gerada pelo regulador encontrado na placa. GND é o pino ground ou terra. IOREF informa a tensão de referência na qual o microcontrolador opera. Controlador L293D, fonte H dupla. A imagem à esquerda é o L293D, que é um circuito integrado que contém duas pontes H completa, ou 4 half 8 bits,
Com ele é possível controlar 2 motores de corrente contínua bidirecionalmente, 4 solenoides ou um motor de passo. A versão com a letra D vem com diodos internos de proteção. Suas aplicações incluem o controle de carga indutivas, como solenoides, relés, motores de passos e corrente contínuas bipolares, assim como outras cargas de alta corrente de tensão. Suporta tensões de 4,5 volts até 36 volts e é alimentado com uma tensão de 5 volts. As características dele são proteção interna contra ESD, que é descarga elétrica, corrente de saída, que é por volta de 600 mA por canal, corrente de saída de pico é de 1,2 amperes, desligamento térmico, controladores habilitados em pares, entradas compatíveis com TTL e temperatura de operação de 0 a 70 graus Celsius. Já o diagrama de blocos do controlador, que é o do lado direito, temos um chip muito popular na construção de shields e circuito de controle de motores com microcontroladores como o Arduino. Agora irei mencionar o que significa cada pino do controlador do L293D. O pino número 1, Enable 1 e 2, habilita canais do 1 e 2, que é ao lado do controlador H, ativo em nível alto. O pino 2, Input 1, que é a entrada 1 da ponte H. O Output 1, pino 3, é a saída 1 da ponte H. O pino 4 é o GND, que é a terra, 0 volts. O 5, que é o GND, também é terra, 0 volts. O pino 7, que é o input 2, é a entrada 2 da ponte H. O pino 6 é output, que é a saída da ponte H. Já o pino 8 é o VCC2, tensão de alimentação para os motores, de 4,5 volts até 36 volts. O pino 9, Enable 3, 4, habilita canais 3 e 4, que são os lados do controlador H, lado direito, que são ativos em nível alto. Já o pino 10, que é o input 3, é a entrada 3 da ponte H. O pino 11, output 3, é a saída 3 da ponte H. O 12 e o 13 são GNDs, que são terra e 0 volts. O pino 14 é output 4, saída 4 da ponte H. O pino 15, que é o input 4, é a entrada 4 da ponte H. E o pino 16, que é o VCC1, que é a tensão de alimentação do circuito integrado de 5 volts. PWM no Arduino. A programação do Arduino já possui uma função ativa para gerar um sinal PWM em alguns dos pinos, aqueles identificados com o símbolo TIL. Isso torna muito mais fácil o desenvolvimento dos projetos que envolvem PWM, permitindo fácil utilização do mesmo com pouquíssimo custo em termos computacionais, uso de memória flash, RAM e processamento, e escrita de códigos-fonte mais limpos e curtos. Tal função é chamada de Anomaly Write e recebe dois parâmetros, pino e valor analógico. Pino: número do pino do Arduino o qual se deseja que o sinal PWM seja gerado, conforme dito anteriormente. Somente pinos com o símbolo TIL podem gerar sinais PWM. Valor analógico: valor de 0 a 255, proporcional ao duty ciclo a ser gerado, ou seja, para duty ciclo de 100% deve ser utilizado o valor 255, já para duty ciclo 20% deve ser utilizado o valor 51 e assim por diante. Materiais do projeto. Segue na tela a lista de materiais usados na montagem do projeto. A lista de materiais do projeto são esses componentes, a quantidade, o preço unitário e a local de compra.
circuito eletroeletrônico. Os botões SH, rotação do motor sentido horário, SAH, rotação do motor sentido anti-horário, e desligar, encerramento do sistema, estão conectados ao portal D do Arduino pelos pinos 0, 1 e 2. O botão Reset, responsável por reiniciar o sistema, está conectado à entrada Reset do Arduino. Os pinos Input 1, pino 2, ponte H, e Input 2, pino 7 da ponte H, estão conectados ao portal B do Arduino pelos pinos 10 e 9. Os pinos Enable 1, pino 1, ponte H, e VSS, pino 16, ponte H, estão conectados à fonte 5 volts. O pino VS, pino 8, ponte H, está conectado à fonte 12 volts. Os pinos Output 1, pino 3, ponte H, e Output 2, pino 6, ponte H, estão ligados ao mini motor 3 volts a 6 volts corrente contínua. O par de pinos GND, pinos 4, 5, ponte H, e GND pinos 12, 13, ponte H, são os terras do circuito. Os mesmos foram conectados juntos. O LED bicolor está conectado ao portal B do Arduino pelos pinos 12 e 13. Como vocês podem ver na tela, onde tem uma representação de um circuito mecânico, em que temos 4 botões. O primeiro botão verde, SH, responsável por ativar a rotação da esteira no sentido horário. O segundo botão azul, SAH, responsável por ativar a rotação da esteira no sentido anti-horário. O terceiro botão amarelo, Reset, responsável por reiniciar o sistema. E o último botão rosa, Desligar, responsável por desativar o sistema. Assim como temos a quinta, que é a esteira eletroeletrônica, e na sexta o mini motor de 3 volts a 6 volts de corrente contínua. Funções e croque do projeto. O operador recebe o pedido contendo uma listagem de todos os itens solicitados pelo cliente e suas respectivas quantidades. Em geral, os produtos são coletados manualmente, levados até a estação de trabalho, no caso, o início da esteira eletroeletrônica. Tendo todos os itens no final da esteira, esse é o momento de conferir o pedido, embalá-lo e enviá-lo para o transporte. Por fim, são emitidas as notas fiscais do pedido. Essas acompanham o pacote embarcado no transporte, podendo assim iniciar as entregas. Como podemos observar em tela, no próprio projeto, temos nossos racks nomeados por letras, prateleiras por níveis, juntamente com a nossa esteira eletroeletrônica e carrinhos de coleta. Obrigado por assistir. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rafael e vamos apresentar o projeto DOLIS, Luva Inteligente Tradutora de Sinais. Junto com o Matheus Augusto, desenvolvemos esse projeto com o auxílio de outros membros que saíram por conta da pandemia. Passo a palavra para o Matheus. Matheus Augusto e eu vou falar sobre a introdução. A LITS é uma continuação de um projeto criado há anos atrás com a ideia de ajudar os deficientes auditivos a conseguirem se comunicar com o resto da sociedade, que, ao nosso ver, parece não se importar, já que a Libras é aprendida apenas para aqueles que se encontram em situações onde familiares ou amigos possuem deficiência auditiva. Sendo esse o ponto no qual iremos continuar na melhoria do produto, no qual seria muito útil a todos. Diferenciando um pouco dos outros produtos, a LITS traz uma conexão totalmente sem fio e com duração a equivalente a um dia inteiro, podendo proporcionar muitas conversas e muitas alegrias, realizando a tradução em tempo real. De uma forma simples, a linguagem pode ser considerada a capacidade que as pessoas têm de se comunicar. Ou seja, a gente se utiliza da linguagem para passar uma mensagem para as outras pessoas. Na verdade, na maioria das vezes, usamos mais de uma linguagem para isso,
como a oral, a corporal e a visual. A linguagem, por outro lado, é um conjunto organizado de sons e de gestos que um grupo usa para se comunicar. Um sistema que possui uma estrutura e regras próprias. A linguagem de sinais, ao contrário do que se pode pensar, não são universais, pois existe a linguagem de sinais americana, a linguagem de sinais francesa, a linguagem de sinais portuguesa e a linguagem brasileira de sinais, conhecida como Libras, dentre outros. Resumo. LITS consiste em um produto que pretende fazer uma função muito útil na sociedade atual, já que na própria está presente muitos problemas e um em especial seria a forma na qual funciona o método de integração social, ressaltando uma ideia que se encontra atualmente 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil, sendo elas 54% homens e 46% mulheres, de diversas idades. Analisando esse problema, conseguimos encontrar uma maneira de apaziguar a situação. Na imagem ao lado, é possível ver uma mera representação de como seria o dimensionamento dos componentes na luva, e no protótipo, todos os componentes seriam costurados de forma em que eles mantenham o desempenho, mas com que fiquem presos na luva. Depois, essa luva será colocada dentro de outra e será adicionado algodão até chegar na medida do esteticamente agradável e confortável. E depois será costurada as extremidades e será aberto os respectivos furos para os componentes que precisam ficar expostos. Queremos dedicar o uso da LITS a todos os deficientes auditivos, para que eles possam se comunicar em sociedade. Temos também uma ideia de conscientizar a todos como é difícil ter uma deficiência, para que nós todos possam entender que não é porque as pessoas que nasceram com deficiência que, consequentemente, elas acabam sendo inferiores às outras pessoas. Todos somos capazes de realizar tarefas. Muitas pessoas acabam ficando escondidas atrás de suas deficiências e resultando em algo ruim, muito ruim para a evolução da nossa sociedade, já que pessoas incríveis simplesmente não aparecem e não conseguem fazer a diferença. Cronograma. Em nosso cronograma, resolvemos separar os meses em 2 espaços, resultando que a cada 2 semanas será marcado se as tarefas em questão foram realizadas ou não, e se por algum imprevisto ela não foi realizada. Essas informações ficarão presentes na legenda, que ficará junto ao cronograma. Apreciamos essa metodologia pelo fato de que conseguimos separar bem as funções e conseguimos marcar e identificar as tarefas de forma específica e pontual. Desenvolvimento. Nós vamos utilizar 2 pares de luvas, sensores flexíveis e o Arduino Nano, que é o microcontrolador, e o módulo Bluetooth, que vai mandar as informações para o celular. Desenvolvimento 2. Continuando na lista de materiais, vamos utilizar o módulo acelerômetro ADXL335, que é um acelerômetro que consegue identificar os eixos X, Y e Z, e ele é de extrema importância para a captação dos movimentos, já que se utiliza bastante os eixos X e Y na linguagem de sinais brasileira. O módulo carregador será usado para carregar a bateria e o projeto, para que o mesmo seja mais flexível para o uso, já que poderá ser usado em qualquer lugar. A chave HH será usada como a nossa chave liga e desliga, para ser possível desligar a luva e poupar bateria. E a nossa bateria terá 3,7 volts, que é o necessário para alimentar o nosso circuito, e 1.500 mAh para que ela tenha bastante autonomia para durar o dia inteiro. Viabilidade. Vamos utilizar as plataformas Proteus, que é o hardware, e o Arduino, que é a programação. Nós utilizamos o Proteus para nós desenvolver o projeto e para fazer testes e trocas de componentes para chegar no resultado final. E o Arduino, que vai servir para nós desenvolver a programação. Justificativo. Realizamos o projeto em prol ao movimento de integração de deficientes auditivos à sociedade, para mudar a vida das pessoas que infelizmente nasceram ou adquiriram essa condição.
O fato delas não conseguirem se comunicar é o ponto-chave do nosso projeto, porque é muito triste você conhecer uma pessoa que não consegue ser livre por causa de sua condição, restringindo ela a viver apenas com pessoas que saibam Libras para que ela não se sinta sozinha. Em muitos casos, pessoas com essa condição acabam precisando de ajuda psicológica, já que o mundo vira de ponta cabeça, transformando a vida um pouco mais difícil. Como, por exemplo, na vida escolar, já que as pessoas com essa condição precisam estudar em escolas especiais com preparo totalmente diferente e único, porque a condição em questão não permite que essas pessoas consigam aprender em escolas normais. Outro ponto importante é a dificuldade das pessoas que possuem essa condição em conseguir emprego, porque, como já dito antes, a comunicação é bem complicada, já que poucas empresas possuem funcionários capacitados o suficiente, que faz com que essas pessoas que possuem essa condição tenham mais dificuldade de terem um emprego. Circuito eletrônico. Aqui seria uma representação do nosso circuito feito no Proteus. Vamos usar 5 sensores flexivos que são separados pelo tamanho deles. São 3 de 4,5 polegadas e 2 de 2,2 polegadas, que vai captar o movimento dos dedos. Módulo Bluetooth para enviar as informações para o celular. Arduino Nano, que vai processar todas as informações recebidas e organizar e distribuir para cada componente sua função. E o módulo acelerômetro ADXL 335 no circuito feito no Proteus, não conseguimos achar o módulo de acelerômetro. E estamos utilizando uma representação de 2 potenciômetros, que funciona como um eixo X e outro Y. E o Z está conectado como eixo X via programação. E vamos utilizar também módulo de carregamento. Considerações finais. É possível se comprovar que grande parte dos deficientes auditivos não consegue ler ou escrever, possibilitando que os mesmos tenham dificuldade na hora de acessar o aplicativo no celular. Mas tivemos a ideia de que, como parte do produto, será entregue um manual com diversas imagens e com uma legenda traduzida para a linguagem de sinais, todos os ensinamentos que se deve ter para realizar o devido uso do produto. Algumas coisas poderiam ter se encaixado no projeto, mas por falta de tempo e as dificuldades encontradas, não conseguimos usar no lugar do Arduino Nano o Arduino LilyPad, que seria esteticamente mais agradável para o projeto. E também a complementação da aba de conversa, que poderá ser usada entre pessoas que sofrem com deficiência auditiva e pessoas que não sofrem, possibilitando conversas em tempo real, onde de um lado recebe a mensagem traduzida e escreve, e o outro lado que gesticula a linguagem de sinais e que recebe a mensagem traduzida em Libras, possibilitando conversas mais confortáveis e à distância, mas também contendo sua função de traduzir ao vivo para conversas pessoais. E também a criação de um modo de controle de celular que possa traduzir em animações os processos feitos no celular, como funciona o Talkback para os deficientes visuais, já que os deficientes auditivos têm problemas para realizar a leitura. Bibliografia. Em primeiro lugar, vem o YouTube, com um vídeo postado pelo canal Coletivo Metranca há exatos 2 anos atrás, em 9 de maio de 2018. No vídeo, mostra uma dupla de estudantes, o Navy Yazudi e Thomas Pryor, que são estudantes da Universidade de Washington, e que eles criaram um par de luvas inteligentes capazes de traduzir em tempo real a língua americana de sinais, a American Sign Language, para texto ou áudio. As luvas Sign Aloud foram projetadas para preencher a lacuna na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e aquelas que ouvem. Após o consenso da ideia, nós se unimos para pesquisar mais projetos do gênero. Encontramos no site Só Notícia Boa uma redação feita por eles em 15 de fevereiro de 2019, onde mostra que um jovem engenheiro de 25 anos de naturalidade queniana, chamado Roy Alela, que criou as luvas por causa de sua sobrinha, que nasceu com surdez congênita. Como ninguém na sua família sabia a língua de sinais, ele decidiu fazer algo que funcionasse. Há uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele disse: "Minha sobrinha usa as luvas, as conecta ao meu celular ou ao dela e depois começa a fazer os sinais. E entendo o que ela está dizendo. Como quase todos os usuários de língua de sinais, ela é muito boa em leitura de lábios. Então, ela não precisa que eu faça sinais de volta." Em terceiro lugar, o Hackster.io é um fórum
comunidade de tecnologia usada pelo planeta inteiro, que consiste em que usuários compartilhem seus projetos, peçam ajuda, compartilhem notícias, produzam discussões, vídeos e produtos. E por último temos o The Greenwich Post, com uma publicação feita por Debra Ipitskovsky em 10 de maio de 2019, em que relata que 3 estudantes da Ucrânia desenvolveram a Enable Talk, uma luva cheia de sensores que é capaz de ler os sinais feitos pela mão de quem a usa e convertê-los em som, facilitando a comunicação dos surdos e mudos com aqueles que não sabem a língua brasileira de sinais. Por enquanto, eles possuem apenas um protótipo, e a luva já ganhou até prêmio da gigante da tecnologia, a Microsoft, e segundo seus criadores, poderá ser vendida no mercado por cerca de $20. Obrigado pela atenção e boa noite. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Giovanni e eu sou o programador da JGI Machines. Nessa noite iremos apresentar para vocês o nosso mais novo projeto e explicar como funciona o nosso novo protótipo, a MT-01, que é a nossa máquina de triagens. Então, basicamente, nosso projeto visa fazer um sistema de triagem de encomendas. Nós escolhemos esse tema pois o comércio online está em constante crescimento e, consequentemente, os produtos entregues pelas empresas de correios vêm aumentando. Essas encomendas passam por um longo processo de triagem. Esse processo é feito por uma máquina de triagem muito cara e de grande porte, algo que não se adapta a todos os tipos de empresa. Então, ou seja, vocês conseguem ter uma noção dessas máquinas, as máquinas que existem atualmente, se vocês pesquisarem DHL, FedEx, Correios, todas essas empresas que fazem entregas de encomendas, hoje em dia elas utilizam máquinas de grande porte. Mas nós visamos em si não apenas essas grandes empresas, nós conseguimos fazer a máquina para essas empresas, mas também conseguimos fazer máquinas para empresas menores. Então nós queremos atingir um público bem amplo e não simplesmente um pequeno grupo de grandes empresas. E esse é o nosso principal objetivo. Então, por isso a gente decidiu desenvolver um projeto com os objetivos de tornar a triagem de encomenda mais acessível e com uma máquina de menor porte e menor custo. Então, ou seja, se você me perguntar, Giovanni, eu tenho uma empresa de logística que está começando agora, nós não fazemos entregas muito grandes, fazemos entregas pequenas, em pequenos locais, apenas às vezes entre algumas cidades, ou só no nosso estado. Então, a gente consegue criar uma máquina, entendeu? Adaptar a máquina, produzir uma máquina de acordo com a necessidade do nosso cliente, entendeu? Então é basicamente isso que eu gostaria de ressaltar, que antes de tudo vale ressaltar que para fazer o protótipo nós nos baseamos na empresa estatal Correios, mas a nossa empresa realiza a adaptação necessária para o que o nosso cliente precisa. Então nós nos adaptamos ao cliente, entendeu? Não fazemos o cliente se adaptar a gente. Então, ou seja, a gente não vai fazer o cliente ter um espaço gigantesco. Simplesmente a gente consegue criar, a gente está criando uma máquina, a gente está criando não, na verdade criou uma máquina, que ela tem um menor porte, tem um custo menor, então, ou seja, não tenho tanto dinheiro para investir, mas a gente consegue lhe fornecer esta máquina, que ela vai fazer um processo de separação eficiente, entendeu? O nosso projeto proposto, ele é responsável por efetuar a separação de encomendas da unidade dos Correios na qual está instalado, as quais serão destinadas aos centros de distribuição de todas as zonas da cidade de São Paulo. Então, basicamente, tornando a repetir, nosso projeto foi feito baseado nos Correios, mas isso não quer dizer que nossa máquina só será vendida para os Correios, jamais. Nós pensamos em todo o público, entendeu? Não apenas num grupo específico de empresas. A empresa não precisa ser grande, a empresa não precisa estar há anos no mercado, como é feita as máquinas que existem atualmente, entendeu? Então você não precisa de um espaço muito grande. Então nós nos adaptamos ao cliente. Nós queremos criar uma solução
para o nosso cliente, entendeu? De forma a atraí-lo e ajudá-lo da melhor forma. Boa noite, meu nome é Igor e eu sou o desenvolvedor da JGI Machines. Em relação à construção do nosso projeto, ao desenvolvimento do nosso protótipo, é necessário alguns materiais muito específicos nessa construção. Começando pelo diferencial, que é a etiqueta RFID. O que seria essa etiqueta? Ela é uma tecnologia que utiliza ondas eletromagnéticas para identificar objetos, pessoas e animais. Em português, ela significa identificação por radiofrequência. Ela vai ser colada na caixa da encomenda e vai ser utilizada para identificar essa caixa. Em muitos projetos parecidos com esse, ou que tenham essa mesma lógica, seria usado o código de barras. Por que nesse também não foi utilizado? O diferencial da etiqueta RFID é porque a leitura dela pode ser efetuada de longe, diferente do código de barra, onde você precisa estar colocando perto para ele conseguir fazer essa leitura. Complementando com a etiqueta, nós temos o leitor RFID. O que seria esse leitor? Ele é um dispositivo que vai ser utilizado para realizar a leitura dos cartões de radiofrequência, ou seja, ele vai fazer a leitura das etiquetas RFID. Ele vai ler essa etiqueta e ele vai ser responsável por dizer ao Arduino qual o atuador que deve acionar para destiná-la à área correta. Em relação à parte mecânica da máquina, serão utilizados atuadores pneumáticos, que são equipamentos utilizados para automação pneumática, ou seja, eles transformam os processos manuais em processos automáticos. Eles vão ser responsáveis por fazer a separação da encomenda, ou seja, eles empurrarão a encomenda para fora da esteira em direção à canaleta desejada. Pegando esse gancho da esteira, a esteira ela é uma transportadora industrial e vai ser um equipamento fundamental nesse protótipo. Ou seja, ela vai fazer o manuseio, o transporte e a movimentação das cargas e das encomendas. Por essas razões, ela é encontrada com certa facilidade em indústrias de diversos segmentos. E ela vai estar fazendo esse papel de levar a encomenda até o leitor, depois até os atuadores. Continuando com os materiais, nós temos o sensor. O sensor basicamente ele é um dispositivo que ele vai ter a função de detectar e responder com eficiência a algum estímulo. No caso desse protótipo da MT-01, o sensor utilizado e escolhido foram os sensores de presença. Eles geralmente são usados para detectar possíveis invasões em ambiente, o que pode ser feito a partir do reconhecimento de movimento ou de temperatura corporal dos intrusos. Entretanto, nesse projeto, os sensores eles vão ser utilizados para identificar quando a caixa, a encomenda chegar no seu respectivo atuador, fazendo assim com que ele vai acionar e executar a sua função. Quando foi falado sobre os atuadores, foi citado as canaletas. O que seriam essas canaletas? As canaletas de metal, elas são em geral construídas através da conexão de diversos segmentos. Normalmente, elas são fabricadas com 3 metros de extensão e elas serão utilizadas na separação para o destino correto de cada encomenda. Isso é, o atuador ele empurrará a encomenda para ela e ela, por sua vez, dará o suporte necessário para a encomenda chegar à área de destino da empresa. Finalizando essa parte dos materiais, nós temos a placa do Arduino. Existem muitos tipos de placa de Arduino, mas o escolhido para esse projeto foi a placa Arduino Uno. O Arduino é uma placa composta por um controlador, um conjunto de portas de entrada e saída digital e analógica, além de uma interface USB para interligar seu hospedeiro, que é usado para programá-la e interagi-la em tempo real. Nesse projeto, ela vai ser responsável por coordenar o processo inteiro, controlando os atuadores, o leitor e a esteira. Boa noite, meu nome é Júlia Zeredo dos Santos e eu sou a supervisora da JGI Machine. Hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de triagem de encomendas do nosso protótipo MT-01. A primeira etapa é a etiquetação da encomenda com uma etiqueta RFID ativa. Nela vai estar todos os dados, tanto sobre a encomenda, quanto o remetente e o destinatário. Então, essa encomenda é colocada na esteira. A esteira só vai ser ligada quando a encomenda estiver nela, porque tem um sensor de presença ali no começo da esteira que vai perceber se tem alguma coisa na esteira
Então, vai ligar ela para a gente ir para a segunda etapa. A segunda etapa, a esteira vai levar a encomenda até o leitor RFID. Como já foi dito antes, o leitor RFID não precisa estar em contato com o chip para fazer a leitura. Então, a esteira só vai passar a encomenda na frente do leitor. O leitor vai ler todas as informações que estão dentro desse chip e vai mandar todas as informações para o Arduino. E com essas informações, a gente vai para a etapa 3. Na terceira etapa, o Arduino vai parar a esteira assim que a encomenda estiver posicionada na frente do atuador, que vai empurrar ela para o local correto de armazenamento. Como o Arduino faz esse posicionamento? A gente colocou 2 sensores do lado dos atuadores e, a partir desses sensores, o Arduino vai posicionar a caixa no meio deles. Assim, o atuador vai poder empurrar a caixa sem ter o problema dela ainda continuar na esteira e não cair para o local de armazenamento. Com a encomenda posicionada no local correto, o Arduino vai acionar esse atuador, que vai empurrar a encomenda até fora da esteira, até a canaleta, onde ela vai ser armazenada. E é assim que acontece o processo de triagem no nosso projeto. Aqui temos o croquis do projeto e aqui a gente consegue ver o caminho que a encomenda vai fazer. Primeiro, este sensor de presença, que a gente chamou sensor de objeto, vai acionar a esteira, vai ligar ela sempre que uma encomenda for colocada na frente dele. E depois a encomenda vai passar pelas outras 3 etapas que eu falei anteriormente. Nessa imagem, a gente consegue ver o esquema elétrico do nosso projeto. Temos 8 sensores, que são os sensores que vão ficar do lado de cada atuador para fazer o posicionamento correto da caixa. Os atuadores estão nomeados como ZL, ZN, ZS e ZO, pois o nosso protótipo separa as encomendas conforme a zona que elas vão. E o sensor de objetos é o sensor que está no começo da esteira e que, quando colocado uma encomenda na frente dele, ele liga a esteira para começar todo o processo de triagem. E para concluir, o projeto ele realiza sua função de forma correta e atende todas as necessidades exigidas e faladas durante esse trabalho. É importante ressaltar que, para evitar problemas de operação da máquina, se faz necessário a manutenção preventiva. E como foi citado anteriormente, a máquina economiza tempo e possui custos baixos, e sua manutenção também possui custos baixos. Bom, e assim concluímos a apresentação do nosso projeto de TCC. Muito obrigada pela atenção. Boa noite, me chamo Matheus Muniz e vou começar apresentando o nosso trabalho de conclusão de curso em mecatrônica sobre o equipamento de suporte respiratório emergencial. Explicando o projeto em si, o objetivo sempre foi produzir um ventilador pulmonar mais acessível àqueles que necessitam deste equipamento sem afetar a qualidade do mesmo. Hoje em dia, um respirador custa acima de R$30 mil, dificultando a acessibilidade de pessoas com baixa renda. Com o começo da pandemia do Covid-19, percebemos a importância de um respirador no meio hospitalar e aprofundamos nossas pesquisas com o tratamento caseiro. A automatização do respirador auxilia o enfermeiro responsável por aquele paciente, fazendo com que ele consiga fazer outras tarefas enquanto o paciente é tratado e supervisionado pelo próprio respirador. Pode passar. O objetivo. Por ser um projeto destinado a pessoas enfermas, não poderíamos projetar um equipamento que necessite de manutenção constante. Então, mesmo sendo o respirador com uma média de custo de R$800 a R$900, sempre pesquisamos sobre os materiais de extrema qualidade, a fim de trazer uma melhor experiência para o paciente e para aquele que manuseia. O respirador será móvel e ocupará o mínimo espaço possível, e com a utilização de materiais leves, não trará dificuldades ao ser transportados em alas hospitalares ou em ambulâncias. Boa noite, me chamo Thiago Manuel e eu vou falar a respeito do respirador manual automatizado,
que foi desenvolvido, né, um respirador caseiro totalmente móvel, controlado via Arduino, para auxiliar os pacientes via Arduino e todos os seus outros componentes eletrônicos. Ele auxilia pacientes com problemas respiratórios, que ocasionou no momento da Covid. Então, a gente trabalhou em cima desse projeto para ajudar essas pessoas que sofrem desse problema. O projeto visa atender todos os pacientes de todas as idades, de forma segura e rápida, tornando o produto com baixíssimo custo. Então, ele se torna acessível a toda a população. Ele alcança toda a população. E é isso. Próximo. Boa noite, me chamo Marcos e vou apresentar um pouco sobre o circuito eletrônico do projeto. Aqui temos o Arduino, a ponte H, o motor NEMA, potenciômetro e a ponte de alimentação 12 volts. Como vai funcionar? Dentro do microcontrolador, que é o Arduino, a gente tem uma programação em si. Como que vai ser o funcionamento da parte eletrônica? Com o potenciômetro é aplicada uma tensão, que de acordo com a variação do potenciômetro, vai mudar a variação da entrada de um dos pinos do Arduino. Assim, de acordo com a programação que a gente tem nele, referente a uma frequência para acionamento de ida e vinda do motor. Como mais ou menos vai ser? De acordo com uma tensão aplicada no potenciômetro, por exemplo, 5 volts. O Arduino vai identificar esses 5 volts e vai mandar uma informação para a ponte H para uma determinada frequência de ida e vinda. A parte eletrônica basicamente é isso. Próximo. Boa noite, meu nome é Júlio. O funcionamento mecânico, ele tem uma parte bem básica de funcionamento, que basicamente ela vai exigir do motor de passo, que vai ter o seu acoplador e a castanha no fuso de 8 mm, que vai fazer o avanço e o recuo dessa peça, que é responsável pelo bombeamento do ambu. Temos aqui um fim de curso, que quando a peça avança e volta, ela entende que chegou no final e a hora que ela deve começar. Portanto, através do Arduino e do voltagem enviada pelo potenciômetro, nós regulamos a velocidade de rotação, que quanto maior a velocidade, mais rápido será o avanço e recuo da peça que bombeará o ambu. A peça então ficará nessa repetição até que ela seja desativada, retornando o potenciômetro na posição original, que não deixa passar energia. O funcionamento mecânico é basicamente este. Boa noite, meu nome é Thiago Avancini e eu vou falar um pouco sobre os materiais. Os materiais utilizados para a fabricação e todos os insumos para a montagem do protótipo, por ele ter destinação para pessoas enfermas, temos a necessidade de um maior cuidado com a higienização na fabricação. Os materiais utilizados são leves para um melhor manuseio do equipamento. Pode passar. Vou falar um pouquinho sobre a tabela de custo referente ao protótipo. O ambu, o reanimador manual, é um equipamento que tem como objetivo promover uma ventilação artificial, levando oxigênio para o paciente. O acrílico que a gente vai utilizar, ele serve como base de apoio para o ambu e o motor e todos os componentes do protótipo. Sobre o motor de passo, ele serve para fazer a movimentação da barra roscada pressionando o ambu. O kit Arduino é o microcontrolador do nosso projeto. Os parafusos para fixar as partes em acrílico e os demais componentes, e a placa PCB para soldar os componentes eletrônicos. E os custos podem variar
de acordo com as mudanças que ocorrerem durante a montagem. Pode passar? Boa noite, meu nome é Nicolas da Silva e eu vou falar sobre a viabilidade. As principais características do nosso projeto são a simplicidade e o baixo custo, e isso sem perder a qualidade. É um equipamento muito importante no enfrentamento da doença em pacientes mais graves. O custo total do nosso projeto será de aproximadamente R$ 900. E mesmo com seu baixo custo, o projeto tem uma ótima qualidade e tem grande potencial de gerar bons resultados. Pode passar. Aqui temos umas imagens de como o nosso projeto está atualmente, baseando-se na mudança que, conforme tivemos as conversas, as pesquisas, vimos que algumas mudanças seriam necessárias. Vou falar um pouco sobre a conclusão. Então, para o nosso projeto chegar no que ele é hoje, nós nos baseamos nas informações que estudamos e também nas análises de outros projetos. O nosso projeto deve passar pelas devidas etapas para que ocorra uma devida certificação. Será feito com base nos requisitos dos órgãos reguladores. Então, o produto é submetido a testes para que seja homologado pela Anvisa. E o nosso projeto já foi até aprovado pelo professor GIECO Marco Romano. Esse é o nosso projeto de conclusão de curso. Agradecemos o apoio dos professores e obrigado. Tenha uma boa noite.